Eu enxerguei um nicho de mercado onde eu não precisava apenas ser disciplinada, eu precisava mudar a minha mentalidade. Sim. E eu entendi como psicóloga isso. Entra no ar, a partir de agora, o programa A Dona do Olhar Aguçado. Olá, sejam bem-vindos ao programa A Dona do Olhar Aguçado, um programa feito sob medida para empreendedores que buscam inspiração e conhecimento para alcançar o sucesso nos negócios, na vida, até no amor. E é essencial se ter uma visão aguçada. Se você não tem, você não é capaz de identificar as oportunidades que aparecem. As coisas às vezes ficam aos seus olhos e vocês não enxergam. Por que não enxergam? Porque você não prestou atenção, não estudou, não olhou. E a gente precisa de desafios para poder a gente transformar ideias em ações concretas. Isso faz trazer, assim, muita coisa boa. E aqui na Dona do Olhar Aguçado nós temos histórias inspiradoras, dicas, práticas, conversas profundas com pessoas de sucesso que contam realmente a sua história. Tem pessoas que não gostam de contar a história, mas a história, gente, da gente, ela é essencial para a nossa vida. Por isso, nos siga nas redes sociais, já que você quer ficar por dentro de todos os detalhes no mundo do empreendedorismo, que ele é interessante para você saber o que você quer fazer. E não esqueça de nos seguir no YouTube, no Facebook, no Instagram, no X, @a Dona do Olhar Aguçado, e o Twitter, que é importante. Você está sempre tweetando, que você vê a vida de um, vê a vida de outro. O Facebook é fantástico. E o TikTok, ele é muito engraçado, mas ele fala muita coisa verdadeira. Ele mostra as coisas verdadeiras pra gente. Mas hoje nós vamos estar aqui com uma pessoa fantástica, uma menina que eu conheço desde pequenininha, que me chamava de tia, filha de Arlete, que trabalhava comigo, um doce de menina, trabalhou comigo muitos anos, e é muito bom você poder entrevistar pessoas que você viu crescer, estudar e ser grande profissional. Isso é muito bom. Tudo bom, Carol? Como vai você? Tudo ótimo. Seja bem-vinda aqui à nossa equipe, ao nosso programa. A gente aqui todo mundo gosta de sorrir, gosta de brincar e gosta de escutar histórias lindas como a sua. Obrigada. E eu sei que você tem uma história linda porque eu acompanho a sua história. Mas você que está aí não conhece a história de Carol, que é Carolina Rocha. Carolina Rocha, me conte aí sobre sua vida. Você é casada? O que foi que você fez? Faça assim um pedacinho da sua biografia. Bom, de antemão, já quero te agradecer pelo convite. Eu Obrigada. Me sinto muito honrada. Ai, que lindo. Você que continua fofa. sendo minha tia. Que maravilha. Me lembro de quando eu era criança, que eu ia na sua casa, convivia com Sarinha. Com Sarinha. Né? Então, minha mãe é o que é hoje, a partir da profissional que ela teve que ser ao seu lado. Então, você Que foi bom. uma grande líder e é uma inspiração. Como mulher, como mãe, como empreendedora. E então eu me sinto muito honrada com esse convite, de verdade. Eu sou casada atualmente, eu tenho 10 anos de casamento. 10 anos já? Nossa. 10 anos. Casei, eu costumo dizer que eu não me arrependi do casamento, não. Mas eu casei aos 23 anos, eu acho que eu casei muito jovem ainda. Mas eu me sinto muito feliz, sabe? Porque eu estou do lado de uma pessoa que é empreendedor, é professor, é camaçariense, assim como eu sou, né? Filho de empreendedora também. Carismático também, Carismático né? ao extremo. Então, acho que a gente formou uma bela de uma dupla, sabe? A gente tem uma conexão muito grande. E é meu sócio também nos negócios. Sebrae, né? Sebrae, eu iniciei minha carreira no Sebrae em 2016, como professora ainda. E lá eu fui construindo, né, uma história de conexão com o franqueado dessa rede de ensino, que é uma rede de franquias situada em vários estados brasileiros. E de lá eu trouxe Léo, né, meu esposo também, para trabalhar junto comigo. E em 2019 eu tive a oportunidade de receber um convite para ir para uma outra cidade, né, que é a terceira cidade maior do estado. Vitória da Conquista. Vitória da Conquista. Maravilha. E desde então
né, pós-pandemia, eu estou nessa caminhada, né, de gerir 2 unidades da instituição SEBRAC, atuando com mais de 36 colaboradores, né, diretamente. Maravilha. E é desafiador. Né? Você é analista comportamental, né? Eu sou analista comportamental. Além de você fazer a gestão... Além de ser psicóloga, né? Eu fiz um curso de análise comportamental, então, dentro da minha atuação, né? Atualmente, eu sempre trabalho com algumas ferramentas psicológicas, testes psicológicos e também a ferramenta de análise comportamental, porque eu entendo que a partir do momento Qual é essa ferramenta que você trabalha? O teste Solides. A partir do momento que eu compreendo o perfil comportamental, eu sei onde colocar esse colaborador para entregar o melhor dele, a melhor performance. Então, a gente tem esse cuidado, né, ao trabalhar processo de recrutamento e seleção e desenvolvimento também. Você também é especialista em neuroprodutividade? Sim, terminei essa formação ano passado, porque no período pós-pandemia eu percebi, né, tanto eu quanto o meu mentor, o meu esposo, a gente percebeu a dificuldade que se tem em contratar boas pessoas e reter essas pessoas, né? Então, é porque tem uma rotatividade também das pessoas. Altíssima. E eu sinto essa dificuldade. Que a culpa não é nem da empresa, às vezes. Eu imagino, né? Eu sinto isso, que eu estou do outro lado, né? De que, poxa, a gente faz tanto e, ao mesmo tempo, a gente tem essa dificuldade em reter esse colaborador. Mas eu percebo essa retenção mais dificultosa no período pós-pandemia. E, a partir daí, eu falei, poxa, eu vou estudar algo, né, que me auxilie no processo de ajudar o colaborador, né, dentro da empresa a ter uma produtividade assertiva. Sim. Né, que ele se sinta motivado, né, que eu possa reter ele. Às vezes fica na roda ali, né? A gente perde muito tempo. Fazendo retrabalho, né? O tempo inteiro, sabe? Então, eu senti essa dificuldade na cidade de Vitória da Conquista e senti isso também aqui em Camaçari. Lamentavelmente. É porque a pandemia deixou as pessoas meio abestalhadas. Total. Você tem que ser você tem que dizer assim, eu quero, eu posso. Jogar a pandemia pro canto e dizer, eu tenho que tocar minha vida. Passou, né? Passou. Não adianta ficar pensando. Não passou. Ah, morreu fulano, morreu, Deus deu o céu, e a gente fica com aquela dor. E vamos seguir em frente. É essa dificuldade que eu sinto hoje nas pessoas, né? No colaborador. Eu também tenho essa dificuldade. Momento, sabe? E eu fico encantada, né? Até cheguei aqui e falei, poxa, sua equipe é bacana, gostei. Mas eu puxo a orelha de todo mundo. Vamos. Eu sou elétrica, assim, né? Então eu sou pura energia e a turma tem que ser junto. Você também atua como psicóloga clínica, né? Sim, na verdade... No processo de emagrecimento. Então, é isso, né? Eu tenho um projeto... Menina, acho que eu vou dar aula com ela, viu? Eu tenho um projeto, né? Que é um projeto com uma colega aqui da cidade de Camaçari, né? Acho que ela tem... A Jéssica? Jéssica. Muito boa. Né? É uma menina muito bacana. Foi minha nutricionista um bom tempo. Foi minha nutricionista também. E no período de pandemia, eu engordei 20 quilos. Então, você imagina. Foi? Eu com 1,53m de altura... 28 quilos. Fiquei com 20 quilos a mais e eu não me percebi gorda. Não, você não vê. A gente não consegue enxergar. E em uma ida a Salvador, na volta, junto com Jéssica, a Jéssica falou assim, Carol, eu quero que você seja o meu case de sucesso. Você topa entrar comigo no projeto Barriga Zero? Eu falei, poxa... Barriga Zero, gostei. Eu topo. Ela falou, só preciso de uma coisa sua. Que você esteja engajada e disciplinada. De resto, deixa comigo. Porque sem engajamento nada acontece. Nada acontece. E foi naquela volta a Camaçari que eu disse, eu estou decidida a eliminar os meus 20 quilos. Eu quero ter foco. Exatamente. E eu fiquei durante um ano sendo acompanhada e a cada 15 dias eu tinha uma mudança na minha rotina alimentar por ela. Academia também, né? Academia, caminhada, corrida, enfim, tudo eu tinha que fazer para me manter motivada. E à medida que a gente vai eliminando peso, aí você vai ficando mais... Você se sente mais bonita, você tem mais energia. Exatamente. Você sente vontade de se arrumar mais. Total. Quando você tá gordo, você joga aquele chambrão. Eu tenho um vestido que é 52, qual é o tamanho dessa mesa? Que eu olho assim, dá duas de mim dentro. Eu digo, meu Deus do céu, eu vesti isso aqui, não é possível. Não é possível.
Aí a gente foi durante um ano, né? Ao longo de um ano, eu chegava aqui em Camaçari e as pessoas, meu Deus, você tá fazendo o quê? Tipo, olho gordo, chega pra lá com seu olho gordo. O rostinho tava fino, assim, eu falei, você parece uma menina de 15 anos, Carol, sabe? Então... Você parece mesmo, ainda. Eu acho que é porque eu ainda não tenho filho, sei lá. Tá na hora de começar. É verdade. De pensar nisso. E aí nesse projeto, eu falei, bom, eu vou estudar. Eu enxerguei um nicho de mercado onde eu não precisava apenas ser disciplinada, eu precisava mudar a minha mentalidade. Sim. Eu entendi como psicóloga isso, até porque eu tinha dentro da minha casa uma pessoa que tinha 7 anos que tinha feito bariátrica, por exemplo. Então eu entendia que ele precisava, né, que foi meu marido, fazer acompanhamento psicológico. Léo era enorme. Enorme, 130 quilos. Eu me lembro. Sabe? E se ele não tivesse no processo de terapia para mudar a mente dele, ele não teria tido êxito, né? Que tem mais de 8 anos que Léo é bariátrico e mantém o peso dele, né? Enfim. Então, foi aí que eu disse, eu vou estudar. Eu vou estudar o comportamento humano na mudança de mentalidade e vou ajudar outras pessoas. E foi aí que eu ingressei nesse processo. Tanto que tem 4 meses que minha mãe fez cirurgia bariátrica. Então, a menina, vai assim, tô muito feliz, menina, viu? Sabe? Porque ela tá no processo dela. Maravilha. E eu tenho acompanhado ela. E tem uma grande amiga aqui também, que foi minha supervisora de estágio na época que eu estagiava no Polo Petroquímico, Cristiane Lima, também especialista em emagrecimento, psicóloga. Eu tenho maior admiração por ela. Hoje está morando nos Estados Unidos, recentemente se mudou, né? Eu fiquei muito feliz também por esse rumo dela. E eu dizendo para ela, poxa, Cris, ela foi a psicóloga da minha mãe, né? De acompanhamento pré-bariátrico. E conversando agora há pouco, antes de a gente entrar aqui, e falando com ela, poxa, Cris, eu estou muito feliz, assim, porque eu quero me aprofundar nessa área e continuar ajudando pessoas, porque a obesidade está entre as doenças do século. Fazer uma parceria com o doutor Bruno Duque. Bacana. Que ele opera, não sei se foi ele que operou sua mãe. Não. Mas ele é muito bom, ele fica com Jéssica. Eu conheço o Vitor, doutor Vitor, que também atua na grupo. Começar com Vou buscar, ele. Sim. Vai buscar. Então foi um nicho de mercado. E aí é o meu extra e a forma de eu também aplicar o meu propósito de vida. Maravilha. Me conta aí, como você começou sua jornada profissional na psicologia e o que ele levou a se especializar em gestão estratégica de pessoas. Isso é interessante. Legal. Então, eu começo a minha trajetória, né, em psicologia atuando como estagiária de RH no Polo Petroquímico de Camaçari. Então, eu tive a oportunidade de trabalhar na 3ª maior empresa da América Latina, a Júlio Simões, junto com essa supervisora. Ali eu aprendi o que era recrutamento e seleção em grande escala. Eu aprendi disciplina, horário. Eu aprendi que a vida não é tão simples assim como a gente imagina. Não é o mundo de Alice. Não é. Eu aprendi que eu precisava ter uma conduta e uma postura profissional para que as pessoas me respeitassem. E eu aprendi também que o dinheiro era consequência. Exatamente, eu ia ganhar dinheiro, exatamente, mas a partir da minha postura profissional. Você aprendeu bem, viu? E minha mãe é minha maior inspiradora, tá? Minha mãe não teve estudo, né? Do sertão da Bahia. Sei disso. E assim, pra mim não existe uma pessoa mais empreendedora. Quando ela pega uma coisa pra fazer, ela pega com vontade e ela dá conta. O início, meio, fim, entrega. Eu acho isso fantástico. Então, é isso que eu tive em casa e foi isso que eu tive dentro da primeira experiência profissional, né? Eu deveria ter ali meus 18 anos. Recém-entrada na faculdade, foi quando eu vi o mundo do Polo Petroquímico, porque eu ia formar em psicologia, mas eu queria ser psicóloga organizacional, né? Da indústria. Eu tinha o maior sonho você disso. Já começou certo. E foi aí que eu comecei. Para você ter ideia, o Polo Petroquímico, ele foi a minha escola. Foi a minha maior universidade, porque eu trabalhei 25 anos no Polo Petroquímico. Meu Deus. Eu trabalhava um turno e no outro eu tinha minha empresa. Empreendia. Você entendeu? E comecei a empreender lá dentro também. Então, você foi no caminho certo. Me conte aí, como a sua experiência de gestora com os projetos do SEBRAC e como psicóloga, você desempenha o papel nesse contexto? O que você faz nesse contexto do SEBRAC? Bom, no SEBRAC, né, eu entro como professora e a partir da minha performance em sala de aula,
Eu era professora querida, né? Tipo, os alunos queriam ter aula com a psicóloga, porque a pessoa tem isso, né? Tem. O psicólogo, ele é o conselheiro, enfim. Ele é pai, ele é mãe, então amigo. todo mundo queria ter essa aula com a professora, e a partir disso, o franqueado, que é o dono do Sebrae, Valner Vicentini, um cara que não é só o meu superior, ele é amigo, né? Então, ele escuta falar dessa professora psicóloga e ele começa a me observar de longe. Isso é muito bom. Um grande empreendedor, um grande visionário, um cara inteligentíssimo, que eu tenho maior admiração. E ele me faz a proposta de assumir, né, ali a agência de empregos do Sebrae, com a minha experiência de polo, né, de recrutamento e seleção, e também assumir a coordenação pedagógica. É aí que eu começo a criar alguns projetos pedagógicos do Sebrae e também implanto a agência de empregos no Sebrae. Eu sou cliente de lá também, acho que a Vita, uma psicóloga de lá, que era Vita, não sei o que ela... Márcia Vital. Márcia foi minha colega dentro. Quando eu entrei nesse processo, né, todo, eu trago Márcia para você que trouxe ela? Ela é muito boa. E aí, quando eu vou para Vitória da Conquista, ela acaba se desligando do Sebrae para empreender em outros projetos fazer vida dela. solo. Exatamente. Mas é um excelente Mas é isso mesmo, a gente tem que ir aprender, ensinar ao outro e deixar ele, o mundo o sol brilha para todos. É verdade. Isso Não existe essa questão, eu aprendi muito isso na vida, de que a gente não pode achar que só a gente pode. No momento que você acha que a pessoa ela pode voar, dê asa para eles e que ele voe. Eu sempre fiz isso. Eu acho que eu tive várias costureiras minhas, você sabe, que hoje são donas de negócios, que criaram os filhos que são doutores, médicos, engenheiros, advogados. Tem uma participação ativa. E eu tenho uma participação ativa nisso, entendeu? Eu acho que esse é o meu propósito de vida, sabe? Maravilha. Eu fico feliz quando eu vejo alguém, poxa, trabalhou comigo, estava, sei lá, sobre minha liderança e hoje está em outros áreas, sabe? Ou está comigo ainda, né? Está empreendendo. Às vezes você pode fazer a parceria, ela não está dentro da sua empresa, mas você tem coisa que você manda para ela. Exatamente. Ó, o papo tá bom, mas agora é hora de faturar. Vamos pro intervalo. Roda aí, produção. Estamos apresentando o programa A Dona do Olhar Aguçado. Clínica Ser Mais. Cuidado do ser em sua totalidade. Atendemos assistencial e ocupacional. Cuidamos da sua saúde, dos seus colaboradores e da sua empresa. Realizamos ASOS, admissional, demissionais, periódicos, mudança de função e retorno ao trabalho, além de SST, PGR, PCMSO e LTCAT. E todos os exames complementares, laboratoriais e raio-x. Rua Eixo Urbano Central, número 7, sala 107. Empresarial Montblanc, Camaçari. Loja Corpo e Ar Aromas. Saúde e bem-estar. Para sua casa, loja e seu corpo. Tem um ambiente delicioso e saudável. A Corpo e Ar trabalha com as melhores essências de qualidade. Rua Eixo Urbano Central, no 7, Camaçari, Bahia. @Corpo e Ar Aromas. Estamos em constante evolução. E para construirmos um mundo melhor, precisamos valorizar quem transforma o mundo. Proporcionar mais qualidade de vida e bem-estar é cuidar do amor da vida de alguém. Garantir mais proteção financeira é levar mais segurança familiar. Viabilizar acesso à saúde de qualidade é ter cuidado com o que mais importa. Estar presente no momento mágico de qualquer família é celebrar a vida. Proporcionar assistência nos momentos mais imprevisíveis é estar junto no dia a dia. Cuidar das pessoas é investir no sucesso dos negócios e na construção de uma sociedade mais inclusiva. Nós, da Bem Mais Benefícios, trabalhamos para unir entidades de classe, empresas e fornecedores de benefícios nesse propósito. Acreditamos que juntos podemos fazer bem mais pelo bem-estar das pessoas. Podemos fazer bem mais por um mundo melhor. Clínica IDM, Instituto Diagnóstico Médico. Lhe oferece ultrassonografia em geral com Doppler colorido e ginecologia clínica. @Clínica IDM. Rua Eixo Urbano Central, no 7, Empresarial Montblanc, Camaçari, Bahia.
Atenção! Quer montar sua empresa em um empreendimento de qualidade? Procure o Empresarial Montblanc. O melhor lugar para você instalar sua loja, seu escritório ou sua clínica, com acessibilidade. Aqui você encontra auditório todo equipado, com 100 lugares para locação. Bem no centro da cidade, situado à Rua Eixo Urbano Central, número 7, Camaçari, Bahia. @Empresarial Montblanc. Rádio Spiderweb. Sua rádio trazendo notícias e boa música 24 horas por dia. Acesse o site spider24hs.com. Voltamos a apresentar a Dona do Olhar Aguçado. Voltamos do intervalo com ela, Carolina Rocha, a psicóloga, uma das melhores de Camaçari, querida, simpática, carismática e que todo mundo está perto, inclusive a gente, né? Porque eu, como disse, eu vim pequenininha e adoro estar perto dela aí. Arlete, um beijo para você. Eu te amo. Arlete, gente, é a mãe de Carol, que trabalhou comigo por muitos anos. Foi meu braço direito, foi meu braço esquerdo. E demos já muitas risadas na vida. E já choramos também, porque na hora da dificuldade, que a coisa apertava, e dizia assim, não tenho dinheiro para pagar a folha, todo mundo me deu calote, precisa esperar um pouquinho. A turma esperava, daqui a pouco o dinheiro chegava. Então, isso é história, e você tem que contar a sua história. Não ter medo, storytelling. Conta a sua história, sem medo de pecar, porque a sua história ajuda você no seu emprego, na sua audiência, ajuda você a ter amigos que querem escutar, ajuda a incentivar mulheres, motivar. E você não motiva só mulheres, não, você motiva homens também. Carol, me conte aí, qual é a importância da análise comportamental no recrutamento e seleção dos profissionais? Então, esse processo de análise, ele é importante, ele é fundamental para que a gente consiga alocar o colaborador dentro do setor ao qual o perfil dele é mais adequado. Eu costumo dizer, Nildes, que não existe um colaborador ruim. Existe um colaborador que foi mal recrutado e mal colocado. E vai para o lugar errado, então ele não produz nada, ele fica inerte, então, a empresa perde dinheiro, não é isso? Exatamente. Você imagina uma Jura Nildes, executora, enérgica, ligada no 220, sendo colocada no setor de cobrança, onde você vai ter que repetir atividades. Deus me livre. Então é mais ou menos isso, sabe? Então, a importância da análise comportamental e do perfil comportamental dentro da organização é alocar esse colaborador dentro do perfil e desenvolver aquelas competências que talvez ele não tenha desenvolvido ainda. Ele ajuda você a identificar a pessoa certa pro lugar certo. Pro lugar certo. A incidência de erro, ela tende a diminuir quando a gente faz essa análise, né? Essa entrevista por competência, esse processo seletivo mais aguçado, mais sensível, eu diria. E quanto à neuroprodutividade, como ela se relaciona com a psicologia organizacional? Então, a neuroprodutividade, ela se coloca nesse cenário, né? De como que eu entendo as minhas competências, entendo o que eu tenho de potencialidade e como de fato eu coloco aquilo em prática. Então, a partir do momento que eu consigo identificar essa balança, sim, eu consigo aplicar isso no meu dia a dia e certamente eu serei uma pessoa mais produtiva, menos frustrada. Então, o PNL entra pesado daí, né? Pesado, porque assim, a neuroprodutividade está ligada à questão hormonal, está ligada à qualidade de vida, à alimentação. O sono. O sono. Então, se eu tenho um colaborador que vai dormir, sei lá, todo dia, 1h da manhã, e ele tem que chegar na empresa 8h da manhã, certamente vai afetar a produtividade, né, dele lá dentro da empresa, do setor onde ele está atuando comigo, por exemplo. Então, a ideia que eu busquei, né, é trabalhar o processo de produtividade e dizer isso ao meu colaborador, para que ele se desenvolva, para que ele entenda que o que ele se alimenta, se ele sai de casa, toma um café da manhã reforçado, de qualidade, ele vai entregar mais, ele vai ganhar mais dinheiro. 10 horas ele tem que desligar o celular para poder dormir. Perfeito. Então, são coisas que a gente está vendo a mídia bater o tempo inteiro, mas que a gente precisa dar valor a isso, porque de fato isso faz a diferença no trabalho, no nosso dia a dia. Toda a diferença, né? Interessante.
E como você equilibra a sua atividade como psicóloga clínica, Perfeito. com sua responsabilidade como gestora de projeto e especialista em gestão estratégica de pessoas? Como é que você consegue Isso é colocar louco. na balança? Porque é meio juranildes aí. Meio juranildes. Assim, eu também costumo dizer que eu sou ligada do 220. Minha mãe brinca comigo. Não sei o que essa menina puxou, mas eu puxei a ela. Pra ela, toda a vida ela foi ligada a 320. Exatamente. Então, assim, eu tenho essa atuação, né, de Camaçari e Vitória da Conquista. Eu tenho essa ponte aí, Camaçari e Vitória da Conquista. Sou dona de casa, né, tenho casa para cuidar. Ainda tem isso, né? Tem a minha atuação clínica, que eu tenho alguns pacientes, então eu faço atendimento apenas online, porque eu não dou conta de fazer ele presencial, pelo menos momentaneamente, né, nesse momento. Na pandemia foi bom isso aí, Foi né? excelente. Porque a vida online, ela tinha uma perspectiva de daqui a 20 ou 30 anos Exato. você ter cursos online, você fazer Coisa que palestra, você não fazer acontecia. reunião. Então a pandemia trouxe essa questão para perto Pra de mais todos perto. nós. E a gente precisa rápido, aprender, né? de 20 para 30 anos, foi de um dia para a noite, papimba. As escolas tinham que se reinventar para poder estar Rapidamente. dando aula para os alunos, os professores se preparar. As universidades começaram a ser 2 dias presencial, 3 dias de... E a tendência de mercado, né? E a tendência de mercado. Não tem jeito. É a geração, acho que 4, né? Isso. É a geração 4. Você tem a geração de pessoas X, Y, Z. Exato. E na produtividade, ela é a geração 4. Exatamente. Essa é a tendência de mercado. É a indústria 4.0. 4.0, perfeito. Que é isso que a gente ensina lá, né, nas nossas empresas, para os nossos alunos. A tendência de mercado é essa e não tem como fugir disso. E antigamente você saía para ir em Salvador, para ir no médico, ou sair para pagar uma conta, ou sair para ir na Receita Federal. Hoje tudo é sistema. Tudo é sistema. Você entra, você resolve, você tem Hotmart para fazer seus treinamentos, Perfeito. você tem QFI, né? QFI, É QIF, isso. sei lá o que é, qualquer coisa assim, que eu tenho ele também. E aí você vai tocando a vida. Então hoje só não aprende quem não quer. Quem não quer. Ou quem não quer se adaptar a esse cenário. Mas esse cenário, até as velhinhas de 80 anos estão se adaptando. Exatamente. Eu estava na academia essa semana, uma senhora de 85 anos, com o telefone na frente. Eu disse, o que a senhora está fazendo? Eu estava com personal. Aí eu perguntei, é o que, tia, que você está fazendo? Minha filha, você acha que eu vou pagar um personal? Aqui eu comprei o curso e estou aqui Incrível. olhando o que é que eu estou fazendo. Eu achei aquilo incrível. 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 Nossa. É a capacidade de adaptação, né? Que é uma competência do mercado de trabalho atual. E quais são os principais desafios que você encontra, você enfrenta ao trabalhar com pacientes em processo de emagrecimento? A indisciplina? Olha, talvez, mas eu acredito que o maior desafio nesse público é a falta de autoconhecimento. Eu acho mesmo? que eu acho que o maior problema, de uma maneira geral, inclusive de pacientes, né, de pessoas, da sociedade, é o quanto que eu não me conheço. E o fato de eu não me conhecer, eu não consigo criar um plano de ação para chegar ao resultado que eu tanto almejo, entende? Então, a dificuldade de se autoconhecer, de olhar para dentro, esse exercício que a gente precisa fazer, que a psicologia, né, nos ensina a fazer. E esse processo pega muita psicologia. Pega. Então, eu acho que o maior desafio que eu tenho em lidar com pacientes no processo de emagrecimento é a falta de autoconhecimento. Eu acho que você tem uma coisa aí também, que é a questão a pessoa se olhar no espelho e se amar, dizer, Sim. eu me amo, eu quero ficar bonita. Entender quem ela é, né? Quem eu sou, o que eu estou fazendo aqui, qual é a minha missão aqui na Isso. Terra, Eu acho que o essa é a que eu dificuldade gosto de das fazer, pessoas. por que eu preciso me amar. Eu acho que isso é uma coisa também que a gente precisa colocar hoje dentro das pessoas. Quais são aquela coisa... A sujeira que eu tenho, às vezes a gente tem um bocado de coisa suja dentro Sim, da gente, sim. que a gente precisa limpar pra gente ser a gente. Eu acho que é isso que é o meu maior desafio, né? De mostrar isso pro meu paciente, pro meu colaborador, pro meu colega, pro meu familiar, sabe? Ensinar que o selfie 1, ele é desgraçado, ele fica tem o 1 e o 2, não fica dizendo faça, o outro tem o diabinho, diz não faça não, Não faça. não vai dar certo, não coma dieta não, coma feijão, coma isso, coma aquilo. Eu acho que esses dois selfies aí atrapalham a tempo vida das inteiro. pessoas, e a gente precisa mostrar isso para E as se pessoas. posicionar, né? Exatamente. Nesse cenário. Então, acho que é o maior desafio é esse. Carol, como você utiliza a sua experiência em psicologia clínica no contexto organizacional
especialmente em relação ao desenvolvimento pessoal e profissional dos colaboradores. Porque você tem seus colaboradores e você recruta pessoas para ser colaboradores de outros. Legal. Boa, excelente pergunta. Eu vou responder essa pergunta com a frase de um teórico da psicologia que eu sou apaixonada. Ele é um teórico da psicologia ligado à psicologia analítica, né? Eu estudo muito ele, que é o Jung, né? Talvez você já tenha escutado falar, a gente escuta muito falar, e ele diz o seguinte, né? Conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas uma alma humana. Então, isso eu carrego como mantra para minha vida. É dessa maneira, é com esse olhar sensível, é com esse olhar acolhedor, é com o olhar de mãe. Um olhar humanizado. Humanizado. Porque hoje, se a humanização... A minha gestão é diferente, sabe? Porque ela tem essa humanização e existe um conflito comigo, né? Carol, qual é o limite disso? Porque às vezes as pessoas não entendem também. Às vezes as pessoas acham que você está passando a mão na cabeça. Eu com minha equipe não é pequena, ela é grande, porque não é só isso aqui. Sim. Então, o que acontece? Eu costumo sentar e conversar, e perguntar o que você quer. Por que isso aqui não está dando certo? O que precisa melhorar? Isso. Eu me lembro que antigamente, quando eu era grossa, eu vim de polo, aquele sistema machista do tempo de ditadura, sim. E eu trabalhava no polo e já tinha minha empresa. Quando eu chegava na empresa e eu estava com cólica, eu tinha uma cólica brava e a minha chefa era um coronel, que hoje é minha amiga, mas me ensinou a vida na realidade. E ela dizia, ok, eu estou morrendo de cólica. Ah, minha filha, vá, toma um remédio ali, esquece a cólica. A mulher nasceu para parir e para ter cólica. Isso é grosso. Isso é grosso. Quando eu comecei com a minha empresa, eu me lembrava dela. Então, ela foi minha professora. Acaba por que isso. replica, né? Aí eu disse assim, eu não quero replicar isso. Tá chorando? Engula o choro e vai para casa. A gente escutava isso. Hoje a gente não faz isso. A gente senta com o colaborador da gente, que a gente nem chama de empregado, que eu acho feio. Exatamente. E diz a ele, o que você tem? Por que você está chorando? Eu tenho uma funcionária, que eu não vou dizer o nome, mas eu me lembro que há muitos anos ela veio trabalhar comigo e com 2 dias eu peguei ela chorando no corredor. Passei, olhei, não foi eu que entrevistei ela, foi outra pessoa. Depois, no 3º dia, a menina, cheguei no banheiro, ela estava, eu acabando de chorar, eu perguntei, ô filha, por que você chora tanto? A gente precisa conversar. Algo de errado. Tem algo errado. E eu achei que eu fui ríspida com ela, mas eu não fui. Aí ela disse, não, é porque eu vim pra aqui com 3 dias, 8 dias, que minha mãe faleceu. E eu me lembro que eu coloquei ela nos braços e eu chorei. E eu disse a ela assim, olha, sua mãe foi, mas daqui pra frente, mesmo que você não fique comigo, eu vou ser sua mãe. Aí eu perguntei, quem é seu pai? Ela disse que era o pai. O pai dela tinha sido colega de escola meu. Meu Deus. E essa menina tá comigo até hoje. É isso. É braba, tem uma cara que não fala, que fica calada. O que você tem, menina? Bora conversar. Tem alguma coisa errada? Tá zangada comigo? Não. Mas é meu braço direito e esquerdo. Eu acho que você entendeu? A gente precisa disso, de ter essa comunicação. Hoje mesmo eu cheguei, o que você tem? Tá sentindo alguma coisa? Não, tô ligada aqui nas coisas que eu tenho que fazer. Legal. O que você tem pra fazer aí? Me mostra aí. Precisa de ajuda? Não. Então, beijinho, tchau. Mas a gente precisa. É esse olhar. E tem um olhar também que tem hora que não dá pra passar a mão na cabeça. Eu sempre digo assim aos meus, sabe o quê? Olha, se eu estiver brigando com você, melhore, fique comigo. Eu tô dizendo, fique comigo. Mas quando eu começo a ficar calada... Perfeito. Aí eu não quero discutir, eu não quero brigar, eu não quero me estressar. Aí eu observando um dia aqui, outro dia ali, eu chego ao ponto que eu digo, olha, esse daqui tem que ter desligamento, não se encaixa com o meu perfil. Veio como se encaixa, mas não encaixa. Na entrevista foi uma coisa... E agora, eu geralmente contrato funcionário 45 e 45. Se ele passar no segundo tempo, nos 45, ele vai ficar comigo por um bom tempo. Mas se ele chegar nos 45 não der, às vezes ainda faço até um teste para ver se eu fico 6 meses. Passou nos testes 6 meses, você pode ficar por um monte de anos. Agora pode. Eu acho que é esse olhar mesmo, essa humanização, sabe? E o mercado também exige isso, o cenário exige isso. Então, eu busco, dessa maneira, trabalhar o desenvolvimento, né, das pessoas. Alguns vão entender, né? Outros não aguentam isso.
enfim, então... Mas faz parte. E tem a questão também que a gente precisa trabalhar o bem-estar do funcionário, né? O bem-estar emocional, eu acho interessante. A gente ouvia muito, né? Deixa os problemas em casa. Atrás da porta, deixa atrás da porta. Isso não existe. Eu gosto de sentar, contar caso, falar ousadia. Adoro falar ousadia com os funcionários. Dou risada, pergunto quando é que vai fazer gêmeos. Isso é legal. Quebra. Tiro foto junto, beijo, abraço. Isso quebra aquela questão, sabe? Aquela resistência. Daquela resistência, porque o funcionário, ele não vive sem o patrão, e nem seu patrão não vive sem seu colaborador. É uma relação mútua, né? É uma relação mútua que tem que ser uma relação de amor. Isso. Eu gosto quando eu gosto de um funcionário, que eu sou apegada a ele, eu acho uma delícia. É gostoso. Isso é verdade. E eu me apego fácil, eu. Eu também. Embora eu desapegue também com a mesma facilidade. Também, com a mesma facilidade. Me conte aí. Para mim não, você vai contar agora para os ouvintes que estão interessados em seguir sua carreira na área da psicologia organizacional e que conselho você daria com base na sua própria trajetória e experiência. Eu quero que você olhe para essa câmera aqui, você vai dizer o seu Instagram, o nome da sua empresa, o seu contato, para que quem estiver ali escutando também contrate você. E que conselho você vai dar para essa pessoa que está ali escutando lá ativo? Bacana, né? Eu também sou professora, a gente não falou disso, mas acho que vale a pena. Eu tenho muitos alunos meus, né, que concluíram o curso técnico, o curso profissionalizante e foi para a área da psicologia. Eu fico muito feliz, porque é um curso muito nobre, eu costumo dizer. É um curso que talvez não dê tantas rendas, mas é um curso que nos coloca em um posicionamento de nível de consciência absurdo. E assim, a dica que eu dou, né, para as pessoas que querem seguir essa carreira, que querem ir para a área do desenvolvimento, treinamento de pessoas, processo de recrutamento e seleção, enfim, uma área, né, mais humanizada, é que desenvolva 3 grandes competências. A primeira competência é a competência da liderança, porque eu acredito que para ser líder não precisa de função, de cargo. Sim. A segunda competência é a competência da comunicação. Então, quem se comunica bem, ele se destaca onde quer que ele esteja, que também não independe, né, de cargo, de função. E tem uma terceira, e não menos importante, que é a competência da venda. As pessoas entendem a venda como também uma função, e não é. Venda eu entendo como competência, e nós precisamos desenvolver essas 3 competências. Eu acredito que a pessoa, o profissional, seja ele de qual for área, né? Da psicologia, da advocacia, enfim, engenharia. Se ele tiver desenvolvido a competência da liderança, comunicação e vendas, certamente ele será um profissional de sucesso, de destaque. E aqui eu não estou me referindo a dinheiro, né? Ou a renda. Isso é consequência. Exatamente. Isso vem até nós, né? A partir do momento que a gente se engaja, se compromete. Minha rede social é o @psicóloga Carolina Rocha, né? Me sigam lá. E eu tenho muita gratidão por esse momento e poder compartilhar um pouquinho, né, da minha experiência, da minha pouca experiência. Eu acho que eu tenho muito ainda a agregar, né? Tem várias décadas aí seu pela copo frente. tá aqui ainda, né? Que a gente nunca pode encher o copo. Exatamente. Ó, gente, o copo não pode chegar até aqui, senão é hora da gente dar bye-bye para aqui, para esse mundo e para o outro. O copo da gente tem que estar abaixo do meio, porque todo dia a gente mais um pouquinho. Vocês vão dizer assim, poxa, toda vez que ela faz esse programa, ela diz isso. Vou dizer sempre, até o último dia da minha vida, eu vou ensinar que o copo da gente tem que estar meio. Porque quando ele enche, a empáfia vem e você cai. E cuidado, no momento, né, que você cai, você tem que ter muito cuidado, porque talvez seja a sua hora de você estar partindo dessa para outra. Você falou uma coisa interessante, porque eu acho que depois dessas 3 competências, como dica, né, que eu dei, eu acho que vale a pena também as pessoas terem cuidado com o ego. Eu acho que o ego, ele destrói muitas pessoas. Inclusive, tem uma passagem bíblica, né, que diz que a soberba, ela precede a ruína. O livro de Provérbios vai dizer. E eu sempre digo isso para quem está do meu lado. Então, cuidado com o ego. Seja lá quem você tenha se tornado. Segura a onda, né? Controla esse ego, porque isso te leva a lugares que não são bons. Gente, o papo tá bom. Fantástico, eu queria agradecer a minha equipe, agradecer a Carolina Rocha, agradecer a você que está aí nos escutando, dizer que você mande seu recadinho,
Mande sua mensagem, entre nas nossas redes sociais, clica, dá um like, manda recado dizendo assim, eu quero escutar isso, o que vocês quiserem escutar. Nós vamos fazer essa busca e vamos trazer como resposta para você. Então, nos siga no YouTube, no Instagram, no Facebook, no X, no TikTok. E nos acompanhe, que a gente sempre tem coisa boa para você. Agradecer a você que está aí nos escutando, que está nos ouvindo. Mandar um beijo no coração de cada um de vocês. E agradecer a essa jovem linda e maravilhosa, Carolina Rocha, que foi fantástico o nosso bate-papo. Obrigada.